Sabe quando algum amigo te pede uma indicação de ortopedista e aí tu diz, olha, eu recomendo muito o Dr. Fulano, ele é muito bom. Como é que tu sabe que ele é muito bom se tu é engenheiro? Começando mais um vídeo um tanto polêmico, talvez, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Esta não tem polêmica, esta apoia o Grêmio, esta apoia, ajuda a pagar o salário de Luiz Soares. Aposte em quem aposta no Grêmio. E falemos então do famigerado, polêmico e controverso departamento médico do Grêmio. Até já vou iniciar aqui com um parênteses, né? A nova gestão, a qual eu apoiei, todo mundo sabe, tinha uma proposta ali no seu plano de gestão ali, né? Muito interessante até no que diz respeito ao departamento médico. E eu acho que, obviamente, deve estar em curso ainda, né? Não é assim, chegar do dia para noite, apertar um botão, não, agora a coisa vai funcionar assim. Eu acho que a coisa, né, muita coisa, quando o Guerra assumiu, seguiu meio igual, e aos poucos vão colocando a mão aqui, ali, mudando, aperfeiçoando, alterando alguma rota. Então eu acho que as coisas que eu vou falar aqui, elas estão muito mais ligadas ao histórico, recente até, mas a um histórico do Grêmio do que propriamente ao hoje. Embora tenhamos casos de hoje que também vão entrar nesse balaio de análise. Mas daí pode ser ainda um resquício de práticas e de processos, enfim, antigos, aí não tem como saber. Mas não é uma crítica, tá? Mas a cornetinha, eu sou corneteirinho, né? Eu sei que eu faço a esse projeto aí do Guerra pro departamento é a mudança de nome. A mudança virou. Pois é, eu me esqueci de anotar e eu nem lembro de cabeça, mas é tipo assim: é o departamento de saúde, ciência e alguma coisa com desempenho, talvez. Eu não me lembro. Cara, sempre que eu vou falar desse DM do Grêmio, eu tenho que colar de algum lugar, sabe? Então, assim, eu já vi dirigente falando dele e também se atrapalhando, jornalistas. Então, assim, gente, eu sou publicitário, tá? Não pegou, não colou. A minha sugestão é que a gente chame por alguma sigla, né? Ah, o D não sei o que, o M não sei das quantas. Ou mude o nome, ou mantenha DM, entendeu? O que importa é que os processos mudem, o que importa é a nova cara que a gestão Guerra quer dar a esse departamento, com ciência, com não sei o que, blá, 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 mas não precisa mudar o nome, talvez, do troço, tá? Enfim, esse é outro papo, não quero tornar o vídeo um assunto de comunicação aí, de siglas e afins. Mas vamos lá. Eu vou chamar de DM aqui, tá? A gente sabe que o Grêmio tá chamando de outra coisa, esse nome aí todo gigante, mas é o DM, né? Ainda assim não deixa de ser o departamento médico do clube. Tô fazendo esse vídeo porque rolou uma polêmica agora que tá pipocando aí nas redes sociais tricolores e grupos de WhatsApp e afins. Inclusive, né, a galera que virou membro do canal aqui na categoria Para o que der e vier, já está fazendo parte do meu grupo de WhatsApp ali, a gente trocou uma ideia sobre isso também. E lá no grupo eu publiquei o vídeo, que é o trechinho do Douglas, o Doga 10, no podcast do Denilson com o Chico Garcia, em que ele fala de um episódio dele com o departamento médico do Grêmio. Eu até pensei em botar o trecho aqui, mas pode dar problema de direitos e não sei o que, enfim. Vamos lá. O Douglas, resumidamente, fala que ele teve alguns problemas no joelho, né? Que parou por bastante tempo no Grêmio e foram duas paradas, eu acho que somando deu 1 ano e meio, uma coisa assim. Mas o foco da polêmica ali que o Douglas levanta na conversa aquela é que ele sentia que estava, ele chama de joelho frouxo. E que o departamento do médico do Grêmio dizia, não, tá bom, a gente fez aqui a ressonância, não sei o que lá, tá tudo certo. Ele, não, gente, tá frouxo. Foi treinar, pum, estourou de novo. Aí depois deu mais não sei o que, aí ele também estava questionando, ele disse que ele chegava a se queixar pro Renato, de que não estava sentindo o joelho firme, e o Renato, pois mas o que a gente vai fazer e tal, o departamento médico liberando, foi jogar, pum, de novo, aí, né, enfim, 1 ano e meio,
E aí que só depois fizeram uma tal de uma cirurgia, que depois da cirurgia ele disse, não, agora sim, agora eu tô bem, sabe? Mas que, né, ele, na declaração dele, coloca muito a culpa no departamento médico do Grêmio pelo ano e meio que ele ficou parado devido à questão do joelho. Aí, no próprio grupo do WhatsApp aqui que eu criei com os membros aqui do canal, alguém falou, não, minto, não foi no grupo, foi acho que no Twitter. Alguém falou, mas também será que não tem um pouco a ver com o sobrepeso do Douglas, né? Que tá ali sempre machucando e sobrecarregando o joelhinho. E, além desse comentário, também alguém em outro, aí sim um grupo de WhatsApp, mas não o do canal aqui, outro, alguém também frisou um trecho da matéria de GZH, que eles fizeram uma matéria justamente sobre o DM do Grêmio hoje, e eles fazem vários levantamentos, várias questões, e eu acho que eles pincelam a questão do Douglas, e lá pelas tantas eles dizem assim, pessoas ouvidas pela redação de GZH, pela produção aqui, enfim, não dão os nomes, mas devem ser pessoas do DM, que, né, envolvidas ali na época com o Douglas, alegam que o atleta não fez tudo que foi sugerido a ele durante o tratamento e que isso pode ter comprometido de alguma forma essa recuperação. E aí até nesse grupo de WhatsApp onde publicaram esse trecho, alguém falou assim, talvez tenham proibido de fumar, de tomar cerveja, né, bebidas alcoólicas em geral, brincando assim como quem diz, o Douglas meio vida louca, né, óbvio que poderia ter um prejuízo na recuperação. Mas aí, sinceramente, eu sou leigo, né, óbvio, mas eu acho que se o atleta não fez exatamente toda a preparação que deveria, com o maior cuidado do mundo, é culpa dele, ele está errado, é óbvio. Se ele tem um sobrepeso que também prejudica, é um problema e também talvez culpa do atleta ou culpa até de outros setores do Grêmio e está prejudicando, é óbvio. Mas assim, isso posto, ainda assim o DM tem que entender se tu tá apto a jogar ou não, cara. Mas é que o Douglas fumava. Mas o Douglas tomava cerveja. Mas o Douglas estava acima do peso. Sim, cara, o médico tem que botar essas coisas na balança para entender o contexto. E principalmente, tipo assim, se eu vou no dentista, a minha dentista não precisa saber se eu fumo, se eu tomo chimarrão, se eu como doce, se eu não escovo os dentes antes de dormir. Ela tem que olhar meus dentes e dizer, tem cárie, tem tártaro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Entendeu? Então assim, não interessa o que o Douglas fez ou deixou de fazer, na minha opinião de leigo, né, na minha visão da coisa. Tem que olhar o joelho do cara e dizer, pode jogar, não pode jogar. E até olhar o sobrepeso dele e considerar isso para dizer, pode jogar, não pode jogar. Sabe? Então eu acho que assim, não dá para terceirizar a culpa do peso, não fez o que deveria fazer. Beleza, ele não fazer o que deveria fazer pode ter prejudicado sim e até retardado um pouco a recuperação. É verdade. Mas o meu ponto aqui é liberar o cara e ele estourar no dia seguinte, cara. Que é um negócio que a gente tá vendo até hoje acontecer no Grêmio. A gente tá aí com o Jeromel, que era pra estar recuperado em 20 dias, já virou, sabe-se lá quantos meses. O Jonathan Robert, aquele também, é uma caixa preta parecida com a do zagueiro Gabriel, aquele, ninguém sabe. O Jonathan Robert, não que o Jonathan Robert estivesse sendo importante pro time, né? Mas cara, poderia ser o Soares. Né? Era o Jonathan Robert, mas o procedimento do DM do Grêmio é que está em debate aqui, sabe? O cara não vai jogar nunca mais, não tô vendo mais o cara, meio do ano, final do ano, enfim, sabe? Aí o PP é autorizado a jogar, pum, se quebra na sequência. E assim sucessivamente, cara. O Ferreirinha, esse ano, o Ferreirinha é um caso que a gente pode pegar um histórico mais recente e pode pegar o presente. Né? O Ferreirinha, num histórico mais recente, os caras falavam que ele estava recuperado, ele achava que não, ele contratou médicos de fora, foi todo um furdunço. E aí, bom, Ferreirinha, não sei se até se ele não tá se... Falei isso em outro vídeo, né? Se ele não tá se revelando um Fábio Aurélio do ataque aí, sabe? Um cara com algum problema mais crônico de lesão. Não sei, ou se é um problema do DM do Grêmio que tá atrapalhando o guri, mas tem exemplo para dar e vender, sabe? E não me parece... girar em torno de uma normalidade esses casos do Grêmio, né? E enfim, e aí vendo a declaração do Douglas e reparando aí nesses históricos do Grêmio, que há quanto tempo a gente fala, né, do departamento médico do Grêmio enfim, todos esses problemas gerados, jogadores que entram lá e não saem nunca mais e os que são liberados voltam em seguidinha, tudo isso que a gente está falando, me ocorreu, sabe o quê?
E aqui eu vou finalizar o vídeo com um comentário 100% de leigo, é óbvio, ninguém precisa me avisar isso, eu sou publicitário, né, sou da comunicação social, e não tenho nenhum conhecimento médico, né, da área para falar, mas assim, a sensação, eu vou dividir com vocês uma sensação que eu tenho, e até se algum médico, alguém quiser comentar aí, deixar uma explicação mais técnica e tal, será muito bem-vindo. Mas assim, eu lembro de uma vez, eu falei isso no Twitter mais cedo, quem acompanhou lá deve ter visto. Eu lembro de uma vez, a coisa de 10 anos atrás, talvez até um pouquinho mais, mas eu acho que uns 10 anos atrás, na verdade, eu tava no auge da minha forma física, assim, sabe? Eu tava, enquanto amador ainda, né? Nunca fui atleta nem nada parecido, mas enquanto uma pessoa amadora, que inclusive tomando muita cerveja, comendo lasanha congelada e tudo mais, mas naquele momento eu fazia boxe 3 vezes por semana. Quem já fez boxe ou algo parecido sabe que nossa, tu pula corda, tu faz 200 mil abdominais, assim, ó, é muito exaustivo. Eu fazia boxe 3 vezes por semana, corria na esteira outras 3 vezes por semana e fazia musculação ainda 5 ou 6 vezes por semana, mais para 5, para ser sincero, mas tinha sábado lá que já que eu ia correr eu também fazia musculação. Então assim, eu preenchia minha semana com aeróbico e com anaeróbio, né, com a musculação bem recheada, bem intenso, e eu tava bem fisicamente, assim, naquela época eu tava bem. E aí quando tu tá bem, né, eu sou meio 880, quando eu não tô na academia, quando eu não faço nada, aí eu como mal, aí, né, me largo total. E quando eu tô bem, aí eu me piro de ficar melhor ainda. E eu fui atrás de uma amiga minha, nutricionista, e falei pra ela, né, aproveitando aqui o embalo, eu quero me alimentar bem também, minimamente bem, pelo menos de segunda a sexta. Daí ela falou, daí eu queria marcar uma consulta com ela e eu contei pra ela rapidamente a minha rotina aqui, como eu acabei de contar pra vocês, e ela falou assim, mas daí tu tem uma rotina que eu acho que eu vou te indicar pra uma amiga minha, que se formou comigo e tal, muito minha amiga, que ela vai estar mais apta a atender aí tuas necessidades. Ela é especializada em atletas. Ela trabalha como nutricionista dos atletas do Grêmio Náutico União. O clube aqui de Porto Alegre que tem natação, tem atletas, até revela atletas olímpicos, eu acho. Ela tem as modalidades de luta, de natação, de esgrima, de sei lá o que, não sei exatamente quem ela atende, mas eram os atletas do União. E na hora até eu falei, nossa, mas sério, precisa disso? Dela, não, eu acho que ela vai saber melhor o que fazer. E aí eu fui lá na tal da amiga, enfim, e me impactou aquilo, sabe? Me impactou aquilo, porque, poxa, nutricionista é nutricionista. É claro que a minha amiga poderia me atender. Ela saberia minimamente me dizer o que fazer, me dar alguma dieta e tal. Mas ela achou que era mais adequado uma pessoa com alguma especialidade em atletas, porque a minha rotina era puxadinha naquele momento. E eu nem era um atleta. Daí eu fico pensando, cara, sempre que eu lembro disso, às vezes eu penso se não tem algo nesse sentido no Grêmio acontecendo, de ruído. Porque será que a gente não está pegando assim bons médicos? Né? Tô falando disso historicamente, né? Não tô falando de hoje, nem de ontem, né? Historicamente, será que a gente não vem pegando bons médicos, mas que seriam bons médicos para dona Eunice, para o seu Astrogildo, para mim, para ti aí que está assistindo, e não necessariamente para o Ferreirinha e para o PP? Será que não tem especificidades da medicina, de todas as áreas da medicina, atrelada ao futebol profissional, ao alto rendimento? Será que não falta esse olhar? E aí, por que eu comecei o vídeo brincando ali que eu vou te indicar um ortopedista muito bom? Como é que eu sei que ele é bom? Eu sou publicitário. Né? A gente faz isso muitas vezes, né? Porque a gente achou o cara simpático, o cara resolveu o teu problema, aí tu acha que ele é bom e tal, mas a gente não tem referência nenhuma. E eu tô falando isso porque o Renato elogiou. O Renato elogiou o DM do Grêmio na última coletiva. Mas quem é o Renato para saber do DM do Grêmio? A gente está avaliando aqui conforme o que a gente está vendo de resultados. O Renato pode estar avaliando porque os caras que estão lá são bruxo dele. O Renato que indicou alguém, ou conhece, ou se dá bem ali. Nem foi ele que indicou, mas ele acabou ficando íntimo de alguém que faz parte de algum processo lá dentro. Sabe? Talvez no Grêmio a gente sempre tenha
sempre tenha rolado esse tipo de indicação para alguma questão da medicina, porque um era muito amigo do Romildo, o outro era o ortopedista do Duda Crefe, o outro era não sei o que do Odoni, e assim vai. E quem somos nós, Odoni, eu, Duda, Romildo, Guerra, para dizer que esse médico é bom ou ruim? De repente ele até é ótimo, mas para cuidar de pacientes normais. Porque, cara, atleta de alto rendimento é totalmente fora da curva. Inclusive, assim, ó, esporte faz bem à saúde. O esporte que eles praticam faz mal à saúde. O esporte de alto rendimento já cruza uma linha que é prejudicial. Que os caras vão perder qualidade de vida, vão perder joelho, vão perder cabeça, dependendo da modalidade, né, do boxe, não sei o que, vão perder várias coisas, porque passa do ponto saudável. Então esses caras de alto rendimento estão sempre com a corda esticada. E aí eu fico pensando, uma coisa é tu liberar o Zé da fruteira para voltar ao trabalho depois de operar o joelho. Outra coisa é tu liberar o Maicon, o Douglas. É o outro tipo. E eu acho que se o profissional da medicina, de qualquer área da medicina, não tiver uma especialização profunda em futebol profissional, em alto rendimento, cara, pode estar aí, óbvio que é só um chute de um leigo, mas pode estar aí o ruído que talvez esteja, enfim, causando tanto problema ao departamento médico do Grêmio. Pelo menos o depoimento do Douglas lá pro Denilson, cara, parece muito isso que eu tô falando. Essa minha sensação sempre existiu, mas eu nunca quis assim, quem sou eu para dar palpite, né? Mas já que eu tô aqui para dar palpite mesmo, e o Douglas acabou de dar esse depoimento que para mim desenhou essa minha sensação, cá estou dividindo com vocês essa tese, cagando essa tese nesta tarde de terça-feira. Feito? Era mais ou menos isso. Médicos e afins, por favor, comentem, me desmintam, me confirmem, enfim, sempre bem-vindo aí uma opinião de quem entende mais do assunto. Beleza? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.